Boa tarde a todos. Solicito, senhor primeiro secretário, para que proceda a chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casemiro de Lima, Pedro Tadeu Estranguete, Rafael Donizete Lopes. Sobre a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto os trabalhos da primeira sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura, no dia 16 de dezembro de 2016. Convido o vereador Joilson para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Eu saúdo a todos com a boa tarde. Salmo de número 105, está escrito assim: rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos todos os seus feitos. Amém. Isto feito, passamos ao expediente. Solicito, primeiro secretário, para proceder a leitura das atos da presidência número 4 de 2016, convoca sessão extraordinária. Presidente da Câmara de Vereadores de Itapira, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores para 2 sessões extraordinárias que realizar-se-á no dia 16 de dezembro de 2016, sexta-feira, às 13 horas e 14 horas, na sede desse Poder Legislativo, para tratar das seguintes matérias. 1. Projeto de decreto legislativo número... Projeto de Decreto Legislativo 007/2016 dispõe sobre a apreciação das contas do senhor Prefeito Municipal relativas ao exercício financeiro e econômico de 2014. 2. Projeto de Lei Complementar 015/16 altera dispositivos da Lei Complementar 5.206 de 16 de dezembro de 2013, que trata da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP. 3. Projeto de Lei Complementar 016/2016, que dispõe sobre a faculdade de fechamento de loteamentos no município de Itapira e dá outras providências. 4. Projeto de Lei 074/2016, que fixa os subsídios dos agentes públicos investidos nos respectivos cargos do município de Itapira para o quadriênio de 1/1/2017 a 31/12/2020. O Gabinete da Presidência da Câmara de Itapira, aos 14 de dezembro de 2016, assina o presidente Décio da Rocha Carvalho. Não havendo mais nada, presidente, passamos ao parecer. Parecer 119/2016. As comissões que a este subscrevem, estadas que for exarar parecer a emenda modificativa número 1/2016, de autoria do nobre vereador Rafael Donizete Lopes, ao projeto de lei complementar 15/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar 5.206, de 16 de dezembro de 2013, que trata da contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, CIP, após minudentes e acurados estudos sobre a propositura e análise, acordado, pois irá fazer favorável quanto ao aspecto legal e jurídico da matéria. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Lorde. Eu requeiro que, com o parecer, o projeto tem das comissões, ele vem à ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Alimentar o pedido do vereador. Está em votação. Aprovado menos no voto. A ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Parecer número 120/2016. As comissões que aí subscrevem, estadas que forem exarar parecer ao projeto de lei complementar número 16/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a faculdade de fechamento de loteamentos no município de Itapira e da outras providências, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras de análise, acordaram por exarar parecer favorável ao projeto de lei subestúdio, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Com o parecer favorável das comissões, eu requeiro que venha à ordem do dia hoje para ser discutido e votado. Alimentar o pedido do vereador. Está em votação.
Aprovado todos os vereadores. Na ordem do dia de hoje, para ser discutido e votado. Não vendo mais matéria, passamos de imediato à ordem do dia. No primeiro para nós. Projeto de Decreto Legislativo 1007/2016. Depois, sobre a apreensão de contas do senhor Prefeito Municipal relativo ao exercício financeiro de 2014. Está em... Está em discussão o projeto. Com a palavra, do Marcos Paulo. Bom dia, boa tarde, vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Presidente, as contas do prefeito, eu acho que desde quando, 2013, começamos a votar contas nesta casa aqui, eu acho que cada um deveria seguir o mesmo contexto, né? Do mesmo jeito que vota uma conta, tem de votar as outras também. Por causa, se você pegar as contas do exercício 2014 do prefeito José Natalino Paganini, tem mais apontamento ainda do que a 2013. E daí está aprovando. Vocês já até rejeitaram outras contas aqui, que tinha menos apontamento pelo Ministério Público de Contas, e vocês rejeitaram. Só que aqui na Câmara Municipal de Itapira, vocês mesmos aprovam uma coisa, rejeitando, e depois aprovam outra coisa, com o mesmo tema ali, com mais apontamento. Vocês dão ampla defesa para quem vocês condenou as contas deles aqui, na Justiça. Por causa do quê? Não levam contexto. Se você tem ali apontamentos, se levou a rejeição, tem que levar a rejeição do próximo também. E eu continuo do mesmo jeito na minha votação ali. Por causa desses apontamentos aqui, o Tribunal de Contas deu parecer favorável, então não vou contra o Tribunal de Contas e não vou contra o Ministério Público de Contas. Eu me abstenho como me abstive nas outras votações, e agora os demais vereadores deveriam votar do jeito que votou nas outras contas também. Obrigado. Tem outra discussão, projeto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, imprensa, Rádio Clube, jornal, todos que nos ouvem nesse momento. Essas contas são referentes ao exercício de 2014 e nós observamos que a postura e o critério de cada vereador aqui nesse momento tem que ser da mesma forma que prevaleceu em relação às contas e votações anteriores. Falo isso porque o parecer do Ministério Público de Contas, referente a esse exercício, opinou pela rejeição das contas. E os apontamentos levantados pelo Ministério Público de Contas, principalmente em relação à educação, eram apontamentos muito graves. E devem ser analisados, e os vereadores, sem exceção, deveriam ver os mesmos apontamentos de contas anteriores, tem que ser colocado agora, porque os critérios na qual o Tribunal de Contas deu parecer favorável, com as ressalvas, nós temos que analisar que as ressalvas eram as mesmas de contas anteriores, que foram já votadas nesse plenário. E fica uma incoerência muito grande agora ter um posicionamento sobre as mesmas ressalvas com voto com posicionamento diferente. E em relação
ao exercício de 2014, nós temos que analisar que os 4 anos subsequentes, e o ano de 2014 também fez parte, e é o que nós vamos votar, nós tivemos no último final de semana uma matéria jornalística na qual um secretário do atual governo diz com todas as letras que a prefeitura está quebrada. Então, eu gostaria, e eu acho que o líder vai subir aqui, que ele se pronunciasse, se ele fica do lado do secretário que falou que a prefeitura está quebrada, ou se ele continua defendendo o governo José Natalino Paganini. Não dá para ficar em cima do muro. Alguém está faltando com a verdade em relação a essa matéria. Ou o secretário ou o prefeito. Então seria muito bom nesse momento falar nessa última sessão, penúltima sessão, quem está errado na história. Se é o secretário que falou que a prefeitura está quebrada, e o secretário representa esse governo, ou se o prefeito está faltando com a verdade em relação às contas que nós viemos ao longo desses 4 anos batendo aqui na Câmara. E aquilo que nós falávamos em relação ao orçamento, em relação ao crescimento vegetativo do município, o secretário tem o mesmo ponto de vista do que eu falei aqui. Então, nesse sentido, seria um bom momento esclarecer isso para a população. E o exercício de 2014 faz parte, porque o mandato de um prefeito é de 4 anos, né, senhor presidente? Então, se a prefeitura está quebrada conforme foi falado, nós temos que mostrar isso para a população, porque é preocupante. O momento econômico, o momento político é ruim. Mas será que não seria uma má gestão, uma ingerência administrativa para chegar ao ponto de falar que a prefeitura está quebrada? E é um secretário desse governo. Então, vou ter o mesmo posicionamento da qual me manifestei anteriormente em relação às contas e gostaria que o líder falasse aqui para a população. Quem está errado é o secretário que fala que a prefeitura está quebrada ou a administração está maculando números para a população não saber? É muito importante esclarecer isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Vai lá, vereador Maurício. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu acho que a discussão nossa ela está dentro das contas e não exatamente do término orçamentário do município. Mas também não me esquivo da responsabilidade de uma resposta. Inicialmente, senhor presidente, quando se fala em gestão, eu quero lembrar como nós estamos regionalmente. Mojimirim sem perspectiva de pagamentos, unidades básicas fechando meio expediente, Campinas fazendo fracionamento de salário, cortando de uma forma muito dura funcionários de ordem comissionadas, Mogi Guaçu vivendo também com fechamento de leitos hospitalares, e toda a região sente a crise. A crise ela é verdadeira, é iminente. O município está sentindo, está pesado. Queda de arrecadação foi muito bruta. E a inserção da população dentro do serviço público é maior ainda. Quando você tem uma crise financeira num país, principalmente com demissões e com a evasão de dinheiro, nós temos um aumento da demanda de responsabilidade do município, principalmente com saúde e educação. E Itapira não é diferente disso. Nós estamos realmente num momento muito difícil, negociando muitas vezes com fornecedores. Mas, senhor presidente, existem 3 servidores nessa casa. E eu posso perguntar para cada um deles se vocês receberam o seu 13º essa semana. Eu acredito que sim. Isso... O senhor me dá uma parte, vereador? Deixa eu só terminar, só para eu concluir. Comentários foi depositado o 13º salário. O que eu quero dizer com isso é que a maior parte dos municípios regionais
não está nem com perspectiva de pagamento de 13º salário. Muitos deles fracionando, como eu disse, que é o caso de Campinas. Nisso eu quero refutar a má gestão. A gestão está sendo plena, inclusive com respeito ao funcionarismo público, que hoje está difícil, muito difícil. E, obviamente, não está fácil de setor nenhum. Nós temos que estar fazendo cortes, são reais, do transporte de alunos, do transporte de saúde, da parte de medicações, da parte de cirurgias. Mas isso é em virtude de repasses que não estão vindo para o município e das quedas de arrecadação que acontecem. Mas longe de uma prefeitura quebrada. Sim, uma prefeitura atualmente bem administrada. Em relação aos apontamentos do prefeito, por esses motivos mesmo, mostrando a boa gestão que está sendo feita, o respeito para com o servidor e para com a população, e inclusive uma das relatoras do Tribunal de Contas, eu agora de memória eu não lembro o nome dela, ela refutou todos os apontamentos que o Ministério Público de Contas fez, isentando inclusive o prefeito sobre a situação que acontece. Junto com esse parecer da desembargadora, se eu não estou enganado, juntamente com a gestão feita atual, refutando o dito da prefeitura quebrada, obviamente que condição econômica muito difícil, é verdadeiro isso, é que eu peço que os companheiros aí votem pela aprovação das contas. Continua a discussão ao projeto. O vereador da palavra está em única votação, projeto de decreto legislativo 07/2016. Aprovado, menos 3 abstenção. Projeto de lei complementar número 015/2016. Altera dispositivos da lei complementar número 5.206, de 16 de dezembro de 2013, que trata de contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. Autor, prefeito municipal. Está em única discussão. Senhor presidente, esse projeto de aumento da contribuição da taxa de serviço de iluminação pública foi aprovado aqui nesse plenário em 2013 e foi no final do ano, inclusive numa sessão extraordinária. E ao longo desses anos, o aumento foi de 4 para 6 e agora está indo de 6 para 8%. Para as residências, para a parte industrial, a parte comercial, consumo próprio e concessionárias. E o que me deixa um pouco, não um pouco, mas muito, como vereador e aqui não exercendo um mandato de um governo, mas exercendo o mandato do povo, da população, que é a função do vereador e é o direito nosso de legislar. Por que eu falo isso? Porque nas entrelinhas da emenda, senhor presidente, eu observo, não sei se os demais vereadores também leram e observaram o projeto, é que em relação à população mais onerada, população de classe mais baixa, a administração está penalizando várias residências, vários contribuintes. Por que eu falo isso? Porque no projeto em 2013, que for aprovado aqui, a isenção era para as residências com tarifa classe residencial baixa renda, tarifa social de energia elétrica, e o residencial que tinha o consumo até 150 kWh. Entretanto, esse projeto que o prefeito mandou para esse plenário, para apreciação, discussão e votação, ele está penalizando uma parcela das residências. Porque a isenção que chegava até 150 kWh, ele abaixou para 50 kWh. E pude observar, e
e fazendo o levantamento do que foi falado em 2013 pelo secretário de Fazenda, numa entrevista na qual ele conversou com o Mino Marcati, que era do portal PCI, a explicação do secretário de Fazenda em relação à CIP de 2013, inclusive ele cita até o número de residência, tem anotado aqui, 12.859 residências na época. Agora, esse projeto, da forma que está tramitando, está penalizando uma parcela dessas pessoas, desses contribuintes. Então, além de onerar o contribuinte, a administração ainda está penalizando aquelas pessoas que tinham isenção. Aí a gente entra no momento em que algumas palavras que o líder do prefeito fala aqui, temos que trazer para essa discussão. Por quê? Nós não estamos em crise? Temos que defender aqui e ter ponto de vista. Alguns defendem meia dúzia de administradores. Outros têm o dever de defender 73 mil contribuintes itapirenses, inclusive nós. Então, nesse sentido, o projeto está aí, fiz uma emenda, gostaria imensamente que os vereadores da situação, da base do governo, tivessem uma ponderação em relação à emenda, porque nós iremos penalizar uma parcela que já é beneficiária. O próprio secretário de Fazenda, na entrevista que ele deu, ele citou na época o número de pessoas até 150 kWh que se beneficiavam. Então, se nós estamos num momento de crise, essas pessoas, que é a classe até 150 kWh, é uma classe baixa, que está sendo onerada, mas está indo, passando a contribuir, e lá atrás nós apresentamos um projeto que tinha isenção. Então eu apresentei a emenda para manter a mesma base, a alíquota de quilowatts-hora para essas pessoas. Está subindo 2%, aumentando, mas nós iremos penalizar essas pessoas que eram isentas. Então, nesse sentido, eu peço para os vereadores, os 10 vereadores, analisar e vamos manter aquilo que a administração vinha fazendo. Porque uma grande parcela de pessoas irão pagar uma contribuição que a própria administração lá atrás justificava falando que era isenta. Então fica esse pedido para votar o projeto de lei, mas que vote junto à emenda. Uma emenda que o texto anterior, de 2013, consta. Nós não estamos mudando nada. Nós simplesmente estamos mantendo aquilo de isenção que a administração, em 2013, ofereceu para a população. Fica uma incoerência muito grande agora, penalizar uma grande parcela e a classe mais baixa com mais uma taxa. O contribuinte está cansado, o contribuinte está sendo penalizado. Se aprovarmos, e essa parcela que não pagava, vai iniciar o pagamento, porque está diminuindo para 50 kWh. Que justificativa que tem? Gostaria que alguém subisse aqui e desse essa justificativa. Qual o motivo dessa mudança? Obrigado, presidente. Continua a discussão. O vereador faz palavra. A palavra do vereador Marcos Paulo. Discussão, projeto e a emenda. Presidente, esse projeto da CIP, sendo aumentando a tarifa novamente, mas um PSDB é bom mesmo, né? Aumenta a tarifa, e a população que se lasca. Com esse aumento da tarifa, a iluminação pública vai estar arrecadando
o montante dobrado já no município, ia ser dobrado. Só que daí, como eles diminuíram de 150% a 50%, apenas 2% da população vai ser isento de pagar essa tarifa. Então quer dizer que não está aumentando 2%, está aumentando em cima dessas outras 100 pessoas, dessas outras 100 kW que vai ser cobrado agora dessas pessoas, está aumentando mais porcentagem. A porcentagem anterior está vindo também nessa. E agora eu gostaria de saber qual que é o gasto que a prefeitura está tendo, por que está tendo de levantar esse aí e aumentar mais? Qual é o gasto que está saindo da prefeitura, sendo que a população já paga em sua energia? Na hora que vem lá a cobrança da iluminação pública, lá a conta da CPFL, lá tem a CIP cobrando já da população. Agora vamos lá. Aqueles bairros que é cobrado iluminação pública e não tem iluminação pública. Agora não vem o líder falar para mim que iluminação pública é só do PPA, do hospital, da prefeitura, da Câmara Municipal, que a população paga. Que não é. Iluminação pública é iluminação que tem até na porta da sua casa. Isso é iluminação pública. E essas pessoas não têm iluminação pública e vai pagar, e está pagando, e agora vai aumentar mais para pagar. Agora onde coloca que as famílias vai aumentar. Só que daí eu venho aqui, não tem como fazer economia, sendo que a Prefeitura Municipal de Itapira não tem creche suficiente para as mães deixar as crianças. É onde a família pobre fica lá, não consegue ir trabalhar também, e a mãe liga uma televisão lá, aumenta-se o consumo de energia. E aí a gente vai vendo que a população é isso que está recebendo o governo PSDB em Itapira. Depois da votação que caiu drasticamente a votação do prefeito, aonde de 55 mil eleitores, ele teve pouquinho mais do que 10 mil votos, menos de 20 mil votos, é onde ele está querendo ferrar mesmo a população. E os demais vereadores vão aprovar uma coisa dessa? Eu voto aqui e peço para os demais vereadores a rejeição disso aqui. Me desculpa, Rafael, rejeição até mesmo da emenda, por causa não tem mais do que aumentar para a população. Eu sei que você olhou aqui por causa das famílias, vai cair drasticamente de 13% da população que era beneficiada, vai cair para 2% só. Então, eu sei que o Rafael olhou por esse lado aí, que está caindo muitas famílias, mas ainda eu olho para o lado para não aumento mais. Por causa tarifa, aumenta IPTU, não dá licença-prêmio do funcionário público, e agora vem falar que tem de aumentar mais. Por que cortou a licença-prêmio, já que vocês querem onerar a população? E daí fala que era para não onerar a população? Aonde é isso? Aí vocês... Mostra isso aí. Cadê aquele Face comprado que colocou lá que eu, Rafael e o César estava querendo dar licença-prêmio? Nós não estava querendo dar licença-prêmio, não. Quem votou a favorável licença-prêmio aqui foi o Carlinho e o Zé Branco. Isso em 2012. Nós estávamos mantendo uma coisa que é inconstitucional de vocês tirar. E vocês tiraram. E agora, vereadores, é a hora aí, ó. Vai aumentar a iluminação pública. Aumentando a iluminação pública, vai pegar pessoas, muitos aqui não foram reeleitos. E tem também conhecimento dessas pessoas pobres, dessas pessoas que já sofrem para pagar a conta de energia. E vocês vão ver elas com mais frequência agora nas ruas. Garanto para vocês que vocês vão ser cobrados também. Então, peça aí para rejeição dessa tarifa aí. Obrigado. Olá, vereador Maurício. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu queria salientar que o reajuste dessas tarifas, eles representarão em valores de reais para aqueles que entraram no novo quadro que não são mais isentos, na faixa de R$ 3,00 ao mês. E aqueles que já estão dentro da isenção, por volta de R$ 1,76 per capita no nível de unidades habitacionais. Um valor que, logicamente, faz falta, mas não é de grande expressão.
O reajuste ele foi realizado, está sendo proposto pela realização, em virtude dos custos terem aumentado. Algum tempo atrás, quando a iluminação pública ainda era da Companhia Paulista de Força e Luz, pagava-se pelo uso da energia da iluminação pública. Hoje, com a passagem do governo para o município da iluminação pública, você continua pagando os custos da energia elétrica, porém você tem uma parte onerativa maior, porque todas as prefeituras foram obrigadas a ter um sistema de trabalho em cima de iluminação elétrica, a contratação de um pessoal especializado para isso. Com isso, senhor presidente, existiram um aumento de custos. Foi estudado amplamente para se fazer um reajuste no qual não afetaria mais do que o necessário a população. Foi dito aqui pelo vereador sobre a quantidade de creches que o município tem, que é insuficiente. Eu digo para o senhor, não há um município no Brasil que consiga sanificar esse problema em virtude da própria crise, que mais e mais crianças estão indo para a creche. Itapira é privilegiada, estamos com mais 4 creches construindo ainda. Poucas cidades do Brasil têm o número de creches, escolas como nós temos. Isso é um orgulho. Não dá para você jogar denegrindo uma situação dessa, que é uma realidade. Nós estamos bem, bem mesmo. E não há uma cidade no Brasil, falo com maior tranquilidade, que seja 100% autossuficiente. Sempre vai acabar vindo a demanda e com a crise cada vez mais. Em relação à iluminação pública, amplamente debatido sobre isso, iluminação pública é tudo aquilo que você usa de iluminação pública. Sei da necessidade de bairros que precisam da iluminação, existem projetos para isso, mas a iluminação ela está restrita também às ruas da cidade onde as pessoas transitam, está restrito a próprios públicos, não a Câmara tem a sua conta própria, mas outros próprios públicos, e hospital e tudo mais. Realmente, nós temos tudo isso. Agora, não é exatamente a porta da sua casa, mas queremos que chegue até lá. Existe um trabalho sendo feito para que isso ocorra. Agora, se nós temos uma arrecadação insuficiente até para pagar o gasto de energia elétrica, quanto mais para poder expandir. Um dos requisitos e um dos motivos desse reajuste é para que se possa, ao longo do tempo, deixar de injetar dinheiro municipal e possa se atender a outros lados. Nós temos o bairro dos Limas, que já foi pedido algumas vezes aqui, já começou um processo, o Machadinho e outros mais que vão vir e outros que já estão, né? A emenda do vereador Rafael, ao contrário do que o senhor disse, na verdade ele não alterou absolutamente nada, ele manteve aquilo que estava anterior no projeto. Na verdade, na lei anterior, né? Mas não há condições no momento de nós mantermos essa alíquota. Existe a constitucionalidade e a legalidade sobre a vossa emenda, conforme foi exarado pelas comissões, mas nesse momento nós, em virtude também da crise dita aqui, e das quedas de arrecadação e da impossibilidade do município arcar com essas situações, nós temos que fazer aquilo que é necessário para que se tenha condições de trabalho. Então eu peço aos companheiros que analisem a emenda, analisem o projeto e que façam o voto positivo para o projeto e a rejeição da emenda. O vereador, a palavra está em única votação o projeto de lei. Aprovado, menos 3 votos. Justificativa, senhor presidente. Vamos votar a emenda, doutor. Não, o senhor pôs em votação o projeto. Eu estou justificando o projeto. Estou justificando o projeto. É um direito meu. O que eu tenho que falar para o contribuinte é o seguinte: o líder não precisa dar explicação para esse vereador, tem que dar explicação para a população. A penalização dessa parcela da população que tinha a isenção até 150 e agora, conforme ele mesmo deu a deixa aí que vão votar contra, tem que explicar para essa classe baixa que vai iniciar aí um pagamento. É R$3, R$4 por conta, mas de grão em grão a galinha enche o papo. São 24, 25 mil residências no município. É muito fácil falar R$1, R$2, mas na somatória tem que justificar isso. Emenda modificativa 01/2016. Altera o dispositivo da Lei Complementar 5.206, 16 de dezembro de 2013, que se trata de contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. O
Doutor Rafael, está em única votação a emenda. Rejeitada, menos 3 votos. De voto, presidente. De voto. Presidente, está dando para a gente ver como que é governado o município de Itapira. População que se lasque, né? Pelo governo PSDB. E a gente não vê nada que está acontecendo de melhorias em nossa cidade. Pois asfalto foi feito em época de campanha, hoje você passa na Rua Roraima, e vamos lá no José Tonoli, que tanto se falou aqui, você passa lá e a rua tudo esburacada, e asfalto novo, eu já cobrei nesta casa e não faz nada. Iluminação do bairro dos Lima, já cobrei aqui, o Carlinhos estava junto também, até mesmo quando o prefeito foi apanhar a manga, caiu a manga no dedo dele e quebrou o dedo dele lá no Lima. E, presidente, até agora iluminação, arrancou da Rua da Penha, falou que ia iluminação lá, presidente, e não foi a iluminação. Aqueles braços, onde ficou todo esse tempo parado, jogado? Obrigado. O projeto foi por do dia da próxima sessão. Justificativa. Não, eu não estou falando do mesmo projeto, eu vou justificar a emenda. A emenda. Vai para a segunda votação, vai para a segunda sessão. Vou justificar meu voto em relação à emenda. A emenda. Infelizmente, o presente de Natal que uma parcela grande, a classe baixa do município de Itapira vai receber dessa administração, estamos a 9 dias do Natal, é que a partir do ano que vem, pode olhar no carnê de luz que vocês estão sendo onerados. Infelizmente, essa casa não olha para a população. Ela olha para uma administração que vem penalizando a população. Uma vergonha. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 16, 2016. Dispõe sobre a faculdade de fechamento e deletamento do município de Itapira e da outra providência. Autor: Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Primeira discussão. O vereador. As palavras está em primeira votação o projeto. Me abstenho. Aprovado em primeira uma abstenção. Ordem do dia da próxima sessão. Justificativa, senhor presidente. Eu votei favorável e parabenizo o prefeito municipal, que mesmo tardiamente, no final de mandato, várias cidades da região já têm isso aprovado, várias cidades da região têm os loteamentos fechados, e tardiamente, mas pelo menos, fez uma coisa que vários municípios da região, que Itapira quer ser exemplo para tudo, deveria ter olhado. Isso aí é muito importante porque traz novas verbas para o município. Senhor presidente. Realmente, o que o doutor Rafael disse, realmente é uma realidade. A maior parte dos municípios, não nossa região, mas do estado de São Paulo todo, estão fazendo esse tipo de regularização, e isso só vem trazer benefício para a cidade. E agradeço à oposição pela compreensão e pela atenção que está acontecendo na região. Projeto de Lei número 74, 2016. Fica o subsídio dos agentes públicos investidos nos respectivos cargos do município de Itapira para a quadriênio 01 de 2017 a 32 de 2020. As comissões de Finanças e Orçamento. O projeto está em segunda discussão. O vereador faz da palavra, está em segunda votação. Aprovado por todos os vereadores. Aprovado menos um voto. A presidência agradece os vereadores, público presente, imprensa, funcionário. Está encerrado o trabalho da presente sessão. Agora, se vocês quiserem, nós começamos de imediato a outra sessão. Aí depende de vocês.